maior pico de velocidade sistólico. Então, a avaliação das artérias renais ela vai ser basicamente através do modo Doppler, em que a gente tem, por exemplo, os sinais de uma estenose significativa, um pico de velocidade sistólico acima de 200 cm por segundo, uma relação entre a artéria renal e a aorta acima de 3,5, ou, por exemplo, ausência de fluxo. Lembrar que a gente tem que avaliar a aorta, a artéria renal em pelo menos 3 segmentos, na origem, no terço médio e próximo do hilo, e dentro do rim, as artérias segmentares, pelo menos dividir em polo superior, terço médio e polo inferior. Dentro do ultrassom, a gente tem também a aplicação dos sinais indiretos das estenoses, que seriam distais a essa oclusão. Por exemplo, geralmente o vaso, o pico sistólico dele, ele se dá por uma curva reta e ele é bem rápido. Quando essa aceleração ela é mais lenta, quando ela faz um declive, por exemplo aqui na segunda imagem, isso também é um sinal de uma estenose proximal a esse local, ou por exemplo um padrão de onda que perdeu essa morfologia e vai ser esse padrão monofásico, um padrão mais gordinho, que a gente chama de tarbos parvos. O ultrassom ele também tem aplicação para predizer a doença parenquimatosa renal. Então, por exemplo, um aumento da ecogenicidade do parênquima renal, cuidar em comparar com o fígado, porque o fígado pode ser esteatótico, só lembrar disso aí. E o próprio Doppler, a gente pega o índice de resistência das artérias renais, quando ele está maior que 0,7 é indicativo dessa doença parenquimatosa crônica, e são pacientes que geralmente vão ser refratários à terapia. Então, se for uma estenose por uma doença aterosclerótica, mesmo você resolvendo essa estenose, quando ele já tem essa doença parenquimatosa, geralmente são pacientes refratários à terapia. Falando agora um pouquinho da angiorressonância, então a angiorressonância ela tem grande aplicação por não ter radiação ionizante, a sensibilidade dela é de 90% e a especificidade de 86% para predizer estenoses acima de 60%. Lembrar que a gente pode usar sequências sem o uso de contraste endovenoso na ressonância, mas lembrar que os contrastes macrocíclicos extracelulares eles são seguros e podem ser usados em pacientes renais crônicos não dialíticos. Então a gente consegue avaliar aqui, por exemplo, a estenose, ver o espessamento mural, e com o uso de contraste a gente tem uma resolução anatômica bem melhor, né? A gente também consegue predizer aqui o grau de estenose. Mas o melhor método, com maior sensibilidade e especificidade, o método mais disponível, com certeza é a angiotomografia computadorizada. A gente vai ter uma sensibilidade de 94% e uma especificidade de 99% para predizer estenoses acima de 50%. Além disso, a tomografia ela consegue avaliar se essa placa ela é calcificada ou não, se essa placa é concêntrica ou excêntrica. A gente consegue ver também alguns sinais secundários, tanto na tomografia quanto na ressonância, de repercussão hemodinâmica, como por exemplo uma dilatação pós-estenótica ou alguma repercussão crônica em cima do rim, como uma atrofia renal ou uma área de redução de contração cortical. A tomografia, então, a gente vê que é um método bem mais anatômico, de melhor interpretação, e ela permite essas reformatações, como por exemplo alongar o vaso, em que a gente consegue identificar melhor esse grau de estenose. Mudando um pouquinho de grupo, agora falando das displasias fibromusculares, elas são um grupo de doença não aterosclerótica e não inflamatória, que vai acometer vasos de grande e médio calibre em mulheres, principalmente mulheres jovens, e o vaso mais comumente acometido são as artérias renais. Elas podem evoluir com estenose, aneurisma, dissecção ou até oclusão dos vasos. Lembrar que pode ser um acometimento unilateral ou bilateral, e até 10% dos casos vão evoluir com aneurisma das artérias renais. O padrão de imagem clássico é esse padrão em colar de contas, em que a gente vai ter estenoses seguidas por dilatações focais, e a gente vai ter esse padrão de imagem, né? Lembrar de procurar os aneurismas, frequentemente estão associados. O risco do aneurisma é a rotura e
e o sangramento para a cavidade, né? O principal risco dele. Lembrar que o aneurisma, por turbilhonar e mudar o fluxo sanguíneo, ele também pode ser uma das causas de hipertensão secundária. Os métodos de imagem podem ainda auxiliar na avaliação de outras doenças, por exemplo, nos rins policísticos ou no page kidney, em que a gente vai ter uma compressão extrínseca por um hematoma subcapsular e isso levando a uma hipertensão secundária. Os 3 métodos podem avaliar isso aí, mas a tomografia ela é mais anatômica, ela é mais fácil e ela é relativamente bem disponível. Só me delongar um pouquinho aqui para falar um pouquinho das complicações. A principal complicação da hipertensão arterial crônica seria da parte vascular, seria a formação de aneurismas. Lembrar que a principal complicação em relação ao aneurisma é a rotura. Para o acompanhamento do aneurisma, ele pode ser feito tanto por ultrassom, quanto por tomografia, quanto por ressonância. Para acompanhar o tamanho do aneurisma, a gente não precisa de contraste. A gente vai avaliar o diâmetro externo do vaso. Mas lembrar que para a avaliação minuciosa desse aneurisma, ou para a avaliação pré-tratamento, precisa do contraste, precisa ser feita uma angiotomografia, que a gente vai poder ver então o quanto dessa luz está trombosada, se a gente vai ver a relação com outros vasos sistêmicos, o colo, a gente vai conseguir predizer bem, ajudar bastante nesse planejamento, por exemplo, se for a colocação de uma endoprótese. Lembrar que então a principal complicação é a rotura. Dentro de uma abordagem de um paciente instável, de emergência, o principal método vai ser a tomografia. A gente tem sinais que vão predizer essa instabilidade, como por exemplo um conteúdo heterogêneo na fase sem contraste dentro desse aneurisma, ou uma lobulação parietal desse aneurisma, uma umbilicação, quando a gente vai ter os sinais mesmo de rotura, que seria, por exemplo, um hematoma retroperitoneal, que ele pode ser tanto espalhado, como por exemplo aqui contido, ou mesmo o extravasamento ativo do contraste para fora da luz do vaso, que seria o sinal direto dessa rotura. E um outro grupo, daí agora de complicação aguda, geralmente relacionado com pico hipertensivo, seriam as síndromes aórticas agudas. Elas são causas de dor torácica aguda, no paciente no contexto de pronto-socorro, geralmente ele vai para uma tomografia, e elas são contínuo de um grupo. Ela representa o hematoma mural, a dissecção da aorta ou a úlcera arteriosclerótica penetrante. Todas as 3 estão relacionadas com uma disjunção da camada média, geralmente com algum grau de lesão da íntima do vaso. Lembrar que o hematoma mural, então, ele geralmente vai aparecer como um espessamento hiperdenso, ele é melhor visto na fase sem contraste, mas com contraste a gente já consegue avaliar ele. Lembrar que, dependendo da espessura, ele pode ter uma progressão. Geralmente ele vai complicar com uma dissecção. Lembrar que essa dissecção ela pode ser tanto anterógrada quanto retrógrada, como neste caso. E o contínuo dessas alterações seria então a própria dissecção da aorta, em que a gente vai ter uma separação da íntima da média e formação de um flap. A angiotomografia ela tem grande uso aí para a gente avaliar o potencial risco dessa dissecção, ver se ela pega a aorta ascendente ou não, ver se ela pega a ósteo coronária, ver quais ramos que ela tá acometendo também, se os ramos vêm da luz falsa ou da luz verdadeira. A gente já consegue avaliar muito bem o tamanho do orifício de entrada, que é um dos preditores de complicação. A gente consegue ver se tem orifícios de reentrada a partir do segmento desse flap de dissecção, que é para ver se esse hematoma vai avaliar tanto o risco dele perpetuar, né? Se for um hematoma que for abordado, por exemplo, clinicamente, um Stanford B, a gente consegue ver a relação da luz falsa com a verdadeira e predizer o grau de gravidade disso. Geralmente, a luz falsa ela é de menor pressão e ela não vai abalar a luz verdadeira. Quando isso acontece, já é um dos sinais de gravidade, de instabilidade do paciente. Bom, já me delonguei um pouquinho mais do que eu devia, acho que é isso. Qualquer coisa eu estou à disposição para tirar dúvidas.